Bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos abrir a nossa meditação matinal. Lembrando que toda quarta-feira, 6h45, a gente está aqui para a gente fazer a nossa live de meditação matinal. Normalmente a gente faz a leitura de um texto, eu e a Priscila, e depois a gente faz uma meditação juntos. Então, para você que está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu quero aproveitar hoje para convidar vocês que vão assistir a live para assistir também no domingo a, a live do mês, que vai ser sobre comunicação não violenta. Então vocês já deixem marcado aí que no domingo a gente já tem a live do mês, tá bom? Tô aguardando a Priscila entrar, ela tá entrando aqui. Bom Oiê, oi Paula, dia, bom dia. Bom tudo dia, bem? tudo bem? Tô bem, e você? Como está? Tô bem. Eu Que bom. tava aqui comentando que a gente tá fazendo a live hoje, que a gente já tá convidando para domingo, que é a nossa live do mês, né? Que nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Então, para o pessoal já ficar atento na agenda, já deixar marcado nos Verdade, próximos só uma alteração que no, esse fim de semana vai ser no sábado. verdade, verdade. Não é domingo, vai ser sábado esse final de semana. Vai ser sábado. Isso. É isso aí. Bom dia a todos. Hoje é feriado, né? E a gente está aqui mantendo a nossa prática às quartas-feiras. Esperamos que sejam todos bem. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora, quem chegar nesse vídeo depois, porque não pôde estar ao vivo aqui com a gente, mas que tem participado aqui toda quarta. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Verdade, né? Hoje é meio da semana e um feriado aí, bem no meio da semana, né? Coisa E a boa, né? Uma gente pausa no meio da semana. é sempre bem-vindo, né? Para a gente dar uma desacelerada. E aí, essa pausa da quarta-feira é um convite para isso, né, Pri? É verdade. A gente escolheu esse dia, né? E acho que vem acabando que está tendo esse efeito, né? De ser o meio da semana. E Uhum. acho que tem sido muito bom. O convite Sim, a gente estar no meio de algo que está ali acontecendo. E vamos parar um pouquinho, vamos nos reunir aqui. sim. Então, tem sido E, muito bom. A gente tem que agradecer a todo mundo que tem participado. e a gente percebe essa que a gente começa a sentir falta, né? Já está chegando no dia da gente fazer a meditação matinal, então a gente já começa a criar realmente o hábito, né? Já tem quase 2 meses que a gente está fazendo, né? Toda quarta-feira. Verdade. Verdade. Então, olha, quem está chegando agora e quiser, a gente está deixando gravadas essas lives, né, de meditação da manhã. Quem quiser assistir as anteriores, é só acessar o IGTV do Leitura e Meditação, que você encontra os encontros anteriores para assistir. Tá bom? E aí, vamos ao nosso tema de hoje, Paula. A gente Vamos. trouxe um tema. A Paula já fez o convite para vocês para estar com a gente no sábado, às 7 horas, para a nossa live do mês. A gente está falando sobre comunicação não violenta e vai ser muito bacana. A gente vai abordar com mais detalhes nesse livro, explorar um pouco como essa meditação, essa comunicação consciente, compassiva, como ela influencia, né, os nossos relacionamentos. E aí, para fazer um aquecimento para a nossa live, a gente escolheu um tema hoje para trazer aqui na reflexão da manhã, que é sobre o não julgamento. Né? O não julgamento é uma atitude que a gente cultiva com a prática da meditação e que naturalmente, à medida que a gente vai
realizando a nossa prática, nos conectando, ficando mais familiarizados, né, com esse modo como a nossa mente funciona em relação às descrições, aos rótulos, né, todo o arsenal que a nossa mente tem para categorizar as coisas, a velocidade com que a nossa mente tem para fazer juízos, né, e como isso é uma habilidade da mente, mas a gente vai percebendo que à medida que a gente pratica a meditação, vai emergindo, né, essa abertura, essa qualidade chamada não julgamento, da gente começar a ver as coisas, as situações, as pessoas, para além daquilo que automaticamente surge no nosso julgamento, né, de uma maneira mais aberta, e isso para que a nossa comunicação seja uma prática de paz, né? O termo não violência nos lembra muito essa questão da paz, né? Em contraponto, o não julgamento ele é essencial, né? E a gente aproveitou o encontro de hoje para aprofundar um pouquinho nesse assunto, né? Que faz tanto assim, tão importante, né? Dentro do contexto da meditação, e a gente espera que seja proveitoso para vocês. Então, ela quer acrescentar alguma coisa antes da leitura do texto? A gente selecionou um texto aqui para compartilhar. Sim, eu acho que complementando nessa questão do não julgamento, é aquela questão que a gente sempre vem trazendo aqui para a meditação, né? Da gente desenvolver aquele observador, né? Que simplesmente assiste às situações e não se envolve, né? E Verdade. o texto do livro da comunicação não violenta do Marshall, ele vem trazer muito essa reflexão também, né, Pri? Da gente Sim, desenvolver mais esse observador. Então, de que forma que a gente traz a meditação como uma ferramenta para desenvolver essa comunicação não violenta, né? A gente fica mais centrado nas percepções do nosso corpo, nas percepções do que está passando dentro da gente, antes de fazer qualquer juízo, né? Antes de fazer qualquer classificação externa. É muito é, interessante. É é isso muito mesmo. interessante quando a gente vai vendo que os assuntos, os temas vão se entrelaçando, né? É verdade, é verdade. E como vão trazendo, né, esse convite para começar com a gente mesmo, né? Você quer ter uma comunicação mais amorosa, mais efetiva, uma comunicação que realmente você consiga se expressar e também compreender o outro, isso vai começar com você, né? É Vai. muito interessante isso, né? E aí fica aqui o nosso convite para meditação. Então, eu vou ler um texto aqui que eu separei do livro do Comunicação Não Violenta, e depois a gente faz a nossa prática. Então, esse texto não é do Marshall, é da Ruth Bebermeyer, e ele cita no livro, achei muito, me tocou bastante quando eu li, e eu gostaria de compartilhar. Ele tem uma espécie assim de quase um poema, né, o texto. Então vamos lá. Esse texto mostra o contraste, né, entre a nossa linguagem, como a gente percebe as coisas. Então ela diz assim: eu nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Eu nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi crianças que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense: era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes daquelas que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo.
e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é a nossa opinião. E por isso mesmo também quero dizer que sei que esta é apenas a minha opinião. Né? Esse é o texto da Ruth Bebermeier e achei muito interessante, né, a forma como ela trouxe justamente isso, esse movimento da mente, né, que se expressa aí depois pelos nossos julgamentos, né? Será que o quanto nos convidando a ver que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, inclusive nossas ações, elas acontecem como experiências momento a momento, mas que elas não são suficientes para definir o que nós somos. E assim também, quando a gente coloca o olhar voltado para o outro, os pensamentos, sentimentos e gestos, ações do outro, né? Eu também posso olhar dessa forma e ver que também não são suficientes para definir aquilo que uma pessoa é, né? Então, e o Marshall até comenta aqui em seguida, né? Embora os efeitos dos rótulos negativos, como preguiçoso e burro, sejam mais evidentes, até mesmo o rótulo positivo, ou aparentemente neutro, como ela cita até cozinheiro, né, como neutro, limita a nossa percepção da totalidade do ser de outra pessoa. Então, né, a gente acaba por cair numa tendência, e isso acontece de forma muito automática, né, de rotular as pessoas, as situações, por eventos isolados, né, por eventos contextualizados, né, e a gente acaba por, ao estabelecer esse julgamento, né, definir, colocar numa espécie de caixinha mesmo, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Esse piloto automático nas nossas relações, nas nossas interações, é algo muito espontâneo, né? Então, a prática da meditação, ela vem como um convite para a gente fazer essa desconstrução, né? Criando um caminho para uma abertura, para ver as coisas como elas são, para além daquilo que eu posso pensar que elas pareceram e que por isso são fixas, né? Então, esse poema eu achei muito legal porque é um assunto bastante, né? Quando a gente fala pela primeira vez, você está escutando isso pela primeira vez, essa questão do não julgamento, parece até bastante assim, ah, mas não é bem assim, né? É, porque realmente tem essa sutileza, e eu gostei da forma que ela trouxe nesse texto, É, porque deu um exemplo bem concreto pra gente, né? O preguiçoso, a criança burra. eu achei bem interessante também, né, Pri? Mas aí ela traz esse outro contraste, né? A questão do cozinheiro, que pra gente seria uma coisa positiva, como ela mesma cita, né? Então, é interessante a gente perceber isso, e enquanto você falava, eu ficava pensando aqui, o quanto a gente faz isso também conosco mesmo, né? Às vezes a gente se coloca papéis e a gente se auto-rotula, auto-intitula determinadas coisas, até com relação aos nossos cargos, com relação ao nosso trabalho, com relação aos papéis que a gente exerce na família, e a gente fica tão vinculado naquilo e a gente não consegue sair daquele papel, sair daquela situação e enxergar outras possibilidades, né? Então, eu Sim, acho que isso serve como um exercício tanto de olhar para o outro como olhar para nós mesmos, né? sim, De não ser precipitados em fazer esses julgamentos, essas classificações, em colocar realmente as pessoas em caixas, né? Porque o que a gente vem fazendo é classificando as coisas e colocando em caixas. Este é a caixinha do bom, este é a caixinha do ruim, este é a caixinha do preguiçoso, esse é a caixinha do que serve, este é a caixinha do que não serve. E a gente vai tendo
essa separação de pessoas, né? Essa separação de situações. E aí a gente entra nos preconceitos, a gente entra nos julgamentos, que se a gente levar para uma situação maior na sociedade, a gente entra nas questões tão comentadas atualmente, das questões dos cancelamentos das pessoas, da questão Sim. dos problemas raciais, dos problemas de preconceito de cor, de raça, né? Então a gente vai ampliando isso e como a gente pode ir desconstruindo essas situações, observando que o outro simplesmente é diferente, porque a gente também é diferente em determinadas situações, né? Então a gente vai entendendo, na verdade, que nós somos um composto de tudo, né? Porque dentro de mim habita o cozinheiro, habita às vezes a criança burra, às vezes habita o preguiçoso, né? Então, assim, tem aquele dia que a gente está disposto a fazer a comida, e tem aquele dia que a gente não está disposto a fazer a comida. E aí a gente entra na questão, nós estamos preguiçosos hoje, ou aquela questão de hoje eu não sei fazer, tem uma determinada tarefa para cumprir e eu não sei fazer. Então, pelo fato de eu não saber aquela tarefa, eu me classifico como uma pessoa burra. Então, assim, a gente vai ampliando isso e percebendo que todas essas questões, elas habitam dentro de nós, né? E quanto Uhum. do que a gente classifica o outro, a gente está simplesmente observando aquilo que está dentro de nós na outra pessoa. Né? Então, a gente vai aprofundando e vai percebendo o quão complexo é, né? Essa questão do não julgamento. O quanto você olhar desse lugar de neutralidade sem, sem se envolver, né, com as situações. E eu percebo que cada vez que a gente pratica a meditação, a gente vai desenvolvendo realmente esse olhar de, ok, deixa eu perceber de que forma que isso acontece quando eu me desloco um pouco, né? É só aquele instante de respirar um pouco mais profundamente, né? Uhum. É perfeito o que você diz, verdade. Uhum. A pausa, né? Existe um lugar, né, entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente conclui do que a gente viu, né? Sim, Existe um pequeno e muito, muito pequeno espaço entre esses dois movimentos, né? Eu tô vendo algo e aqui está a minha conclusão disso. E a gente faz isso o tempo todo, tirando conclusões, né, Paula? E é sim. muito legal o que você fala, porque é isso, né? A meditação é uma prática que vai nos exercitando, aproveitar esse pequeno espacinho que existe entre esse estímulo, aquilo que a gente viu, e o que que a gente vai fazer com isso, né? Dar essa respirada e pensar, puxa, né? É realmente isso, né, que eu estou vendo? Ou será que isso eu estou deduzindo, estou concluindo, né? Então a gente vai ficando mais familiarizado com esse comportamento da nossa mente, né? E é muito Uhum, legal tudo que você trouxe, porque realmente abre muita questão aqui, né? Essa questão da gente, não só de características, né, como o texto trouxe, né? Ah, julgamentos como é burro, é inteligente, é feio, é bonito, né? uhum, É preguiçoso, é ativo, como se a gente realmente classificasse e a gente visse a realidade como fixa, né? E a gente faz isso porque a gente faz isso primeiro com a gente mesmo, como você bem falou. uhum, Tudo que a gente, né, exterioriza são coisas que a gente está acostumado a fazer com a gente mesmo, né? Então esse julgamento realmente ele é de dentro para fora, né? E diz muito, né? Tem uma frase que diz, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. sim. Quando eu faço uma avaliação, quando eu faço um julgamento, a maior parte das vezes eu estou dizendo mais de mim mesma do que do outro ou daquilo que eu estou comentando, né? Sim. Então, é muito interessante a gente observar isso também, além dessa questão, né, de como
a realidade não é fixa, né? As pessoas não são fixas, né? Então, e surge algo muito belo, muito forte, muito potente, né? Quando a gente se abre para primeiro ver a gente como um ser em constante transformação, em constante mudança, movimento. Como a Paula falou, hoje eu não estou a fim de fazer isso, eu não consegui, mas nem por isso eu sou tal coisa, né? Uhum. As coisas não são fixas. Surge algo muito potente quando a gente traz esse olhar para nós mesmos e também para o outro, permitindo que o outro se mostre em novidade também a cada interação. É muito libertador, né, quando a gente se coloca nesse lugar de permitir que o outro se apresente de novo, permitir a você mesmo se apresentar de novo. Ser libertador, né? Porque a gente se abre para ver nós também como seres em constante transformação, né? Tudo Sim, muda o tempo todo, inclusive ou sobretudo nós mesmos, né? sim, com certeza. Porque é isso, né? A cada momento a gente realmente está se transformando, a gente está conhecendo situações novas, pessoas novas, temas novos. Então aquilo vai transformando a gente de alguma forma, né? E, Sim. é curioso porque como em alguns relacionamentos a gente percebe as pessoas dizerem, nossa, mas você já não é mais como era antigamente ou como era no começo. Mas poxa, nós não É. somos realmente, né? Eu já não sou mais quem eu era ontem. Então, como é que eu posso ser como eu era um ano atrás? E a gente não se dá Uhum. conta da beleza disso, porque normalmente a gente diz essas frases, fala dessas questões como uma coisa ruim, né? Mas por que não perceber que eu também evoluí, mas a gente percebe no outro a mudança, né? A gente percebe no outro que o outro mudou, mas a gente não se dá conta das pequenas mudanças que aconteceram com a gente também, né? Então, eu acho que quando a gente começa a ficar atento nessas situações, a gente sai um pouco desse lugar de rotular, né? Sai um pouco desse lugar de classificar. O outro, de repente, hoje não está num bom dia, então a gente vai fazendo concessões, a gente vai percebendo aquela situação de uma outra maneira, né? É que a gente, se a gente começar a abrir demais, a gente vai começar a entrar no tema da live, né, Pri? Porque o Márcio traz algumas questões muito interessantes com relação ao que a gente pensa, ao que a gente sente, né? Para falar dessa, desse tema da não violência, né? E a gente não vai dar spoiler hoje, né? A gente só vai ficar na questão dos não julgamentos, né? É verdade. Mas são camadas e camadas, né? É É, muito interessante como para a gente se comunicar com honestidade, né? E com verdade, primeiro com a gente mesmo, depois com o outro, é um exercício, é uma descoberta, uma autodescoberta, porque todos nós, né, desde a infância, a gente vem amontoando camadas, né, de protocolos, de aprendizados, de experiências que muitas vezes nos separam de ver as coisas como elas são. A gente vai construindo uma lente ao longo da vida, né? uhum, E essas camadas que a gente vai adquirindo, elas vão também nos deixando distantes, né, do contato com a gente mesmo. Então, quando a gente fala de uma comunicação verdadeira, sincera, que expresse realmente o que a gente sente, o que a gente é todo um processo, né? Por isso que o livro do Marshall, essa comunicação não violenta que ele desenvolveu, se ampliou tanto, né? Para quem não conhece o tema, assim, tem cursos espalhados no mundo todo, tem formações, né? Tem sim. workshops, tem estudos, né? Assim, que vieram fazendo sobre isso, porque acaba sendo realmente, né, parece algo tão natural, né? Estabelecer uma comunicação. E a comunicação não é só falar, né? A comunicação é tudo que a gente usa para se expressar, né?
sim, Então, é um tema complexo mesmo e que vale a pena, né? Vale a pena porque essa constrói as nossas experiências, né? Um dia, a gente vive um dia de cada vez, né? Quantas oportunidades de comunicação eu tenho ao longo de um único dia, né? Se a gente parar para sim. pensar como a nossa comunicação está ali construindo a narrativa da nossa vida, construindo o tecido da nossa vida também, né? Então, aí a gente vai adentrando, o tema é maravilhoso, né? Você me fez pensar numa situação aqui, né? A gente fala da comunicação não violenta e a gente busca tanto, né? Muitas pessoas dizem, o que que você busca? Ah, eu busco paz. Mas de que forma que a gente busca a paz? A gente quer que o outro traga a paz, né? Que o outro não me perturbe, que o outro não faça, que o governo melhore. Então, assim, a gente acha que a movimentação para que eu tenha paz, ela tem que vir do outro, né? E quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente está falando dessa paz, primeiro, começando pelo nosso processo, né? É o nosso Sim. movimento de estar em paz, de buscar a paz na nossa fala, na nossa comunicação, na forma como a gente se expressa no mundo. Então, se eu trago um movimento de paz, é mais difícil que o outro também não faça esse movimento, né? E aí, aos poucos, a gente vai construindo essa teia de paz, né? É que a gente fica o tempo todo esperando essa situação pro lado externo, né? De novo, aquela questão de Uhum. eu julgar que o outro não me traz a paz, né? Mas qual é o movimento que eu faço para trazer essa paz? Então, Sim. é sempre esse olhar. Se a gente perceber, né, que todos esses temas que a gente acaba trazendo, ele envolve a questão de olhar para si, né, do autoconhecimento, de onde surge todas as possibilidades de atingir qualquer objetivo, né? Seja você chegar numa meta, seja você conseguir ter paz, seja você alcançar qualquer situação desejável na vida. Sempre parte daquele conhecimento de nós mesmos, né, Pri? A gente vem de uma educação muito voltada para o externo. E enquanto a gente não internalizar isso de tudo precisa partir de mim, e se eu não tiver as ferramentas adequadas, eu não vou conseguir caminhar tão fácil, né, nessa jornada, porque eu gosto muito da metáfora quando a gente pensa numa viagem, né? Você vai para um lugar novo, você quer saber um pouco sobre aquele lugar, você pesquisa sobre aquele lugar, quais são os pontos que você quer fazer de visitação. E por que a gente não faz isso conosco, né? Porque não existe essa autoinvestigação conosco. Se a gente é aquela pessoa com quem a gente vai viajar a jornada toda da vida, né? E por que que não existe esse ponto de parada de se auto-observar? Por que que é tão raro esses pontos de deixa eu parar e me perceber e perceber de que forma que eu reajo nas situações, né? Uhum. Porque a gente tem muito essa questão do voltar-se para fora, né? Achando que realmente o que tem de belo, de bom, está sempre no externo, né? Uhum. E complementando, está sempre por vir, né? A É, gente tende a não enxergar o que já está diante de nós, né? Justamente por esse movimento da nossa mente, né? Que sim. vai arquitetando para o futuro, para o passado. É isso mesmo. Então vamos lá? Vamos para o nosso momento de prática. Vamos Vamos? então nos reunir juntos aqui para observar o que se passa agora, né? Neste momento, tomar contato com quem nós somos, tomar contato com o movimento e o jeito de atuar da nossa mente, né? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês então a entrar em uma posição confortável, estável.
Provavelmente você está sentado, mas se você também estiver deitado ou reclinado, eu sugiro que você procure encontrar aí um ponto de alinhamento, de maneira que seu eixo da coluna esteja alinhado e confortável, né? Com o pescoço, com a cabeça. Então a gente vai encontrando essa posição confortável e permitindo que o corpo vá repousando na quietude. Vamos, a partir dessa quietude do corpo, nos abrindo para investigar o que se passa na mente, o que se passa dentro de nós. Então vamos deixando silenciar os movimentos, né? No primeiro momento. A respiração no ritmo natural, deixando que o fechar dos olhos também aconteça, como um convite para essa investigação interior. Então, a gente faz agora uma respiração profunda e bem devagar, aproveitando na hora de soltar o ar, para soltar também os ombros, o pescoço. Vamos tomando contato com o corpo, observando e sentindo o corpo sentado, sustentado pela superfície que estamos. Vamos sentindo os pontos de pressão dos contatos. Vamos contemplando o corpo sentado, sem preferências, sem julgamentos. Somente observando e sentindo. Agora a gente traz atenção para sentir a respiração em seu ritmo natural, percebendo os movimentos que a entrada e a saída do ar provocam no corpo. Novamente, sem julgamentos, sem preferências, com esses movimentos da respiração. Vamos observando o que se passa. Quando o ar entra e quando o ar sai do nosso corpo. Agora a gente faz outra respiração profunda, bem lenta, e aproveitando para a saída do ar, bem devagar, soltar alguma região que é neste momento, porventura, você perceba tensionada, rígida. Vamos fazer essa respiração, soltar.
junto com a saída do ar. Agora, esse estado de concentração, de autopercepção, vamos deixando surgir na mente um ambiente na natureza. Pode ser um ambiente que você conheça, um ambiente imaginado. Deixe vir a mente com os detalhes desse lugar. Vai deixando que ganhe contorno a imagem desse lugar na natureza. Agora, permitindo-se imaginar que você está neste lugar. Imagine-se que possa deitar-se confortavelmente nesse lugar aberto, de forma confortável, muito relaxada. De repente é um gramado, uma areia da praia, uma superfície que te inspire conforto, que você possa se deitar neste ambiente por alguns instantes. Então, aí deitado neste lugar, você consegue observar o céu, tomando contato com o céu que você pode ver. Vai percebendo que neste céu há nuvens. Nuvens que se movimentam o tempo todo. Algumas se movimentam muito devagar, outras parece que movidas pelo vento passam mais rapidamente pela sua percepção. Há nuvens grandes, nuvens pequenas, nuvens claras, escuras, nuvens densas e nuvens suaves. Permitindo-se observar esse movimento dessas nuvens, e aí vamos percebendo que as nuvens não são o céu, elas estão no céu, fazem parte do céu. Vamos nos dando conta de que o céu existe por trás das nuvens.
E aí vamos percebendo que, assim como as nuvens, nossas emoções, percepções, sentimentos existem na mente, movendo-se o tempo todo, surgindo, desaparecendo. Então, imagine que seus pensamentos e sentimentos se transformam em nuvens e que passam na sua mente como nuvens no céu. E aí a gente vai percebendo que as distrações são os momentos em que perdemos o céu de vista e olhamos somente para nuvens, como se fossem fixas, intransponíveis e permanentes. Lembrando que essas nuvens podem ser claras ou escuras, suaves ou pesadas, que mesmo cheio de nuvens, o céu ainda está lá. Dessa forma, vamos percebendo que os sentimentos, emoções, expressões, isoladamente, não fazem parte de quem você é. São apenas experiências passageiras que às vezes se tornam intensas, nos confundindo e fazendo com que esqueçamos que somos como o céu, somos o lugar onde esses pensamentos e sentimentos brotam, ficam um tempo e depois desaparecem. Então, vá praticando colocar seus pensamentos e sentimentos em forma de nuvens, deixando que assumam as mais diferentes formas, percebendo cada um a cada momento como uma experiência, sem perder a consciência de que o céu continua lá. O céu continua lá, amplo, puro, um espaço onde cabe tudo.
Então, aos poucos, vamos voltando desse lugar da natureza em que estamos deitados, contemplando o céu. Vamos voltando, nos reconectando aqui com o corpo sentado, com o ambiente que estamos, trazendo a percepção de volta para sentir o corpo e a respiração. Nos reconectando aqui com o momento presente, com os sons do ambiente. Vamos devagarinho despertando o nosso corpo para essas sensações táteis, para os contatos do corpo com o assento. Centrando agora na respiração, no ir e vir do ar. Então a gente faz uma respiração profunda e devagar. Nós vamos nos preparando para finalizar a prática. Então, conectados aqui no agora, podemos mexer suavemente a pontinha dos dedos das mãos, dos pés, sentir os pés no chão ou na superfície que estão apoiados, se reconectando aqui com o momento presente e com o espaço. E aí, quando você se sentir pronto, pronta, deixando os olhos abrirem suavemente. Obrigada por meditarem comigo. Gratidão, Paula, e aos que estão aqui. Muito bom. É curioso perceber as diferenças, né? A gente acabou de acordar, né? Fez uma breve conversa aqui um pouco sobre o tema, mas hoje eu tive uma certa dificuldade para me desconectar dos meus pensamentos. Então, assim, a gente vai percebendo essa agitação, né? Então, a gente, logo ao acordar, a gente já tem essa certa agitação. E se a gente não se dá conta, a gente vai levar essa agitação para o dia, né? E aí, à medida que você foi conduzindo a prática, o exercício de observar as nuvens, eu fui percebendo o silêncio tomando conta de mim, né? Eu fui percebendo esse acalmar e aí eu consegui entrar realmente no fluxo. Mas é interessante a gente perceber essas diferenças que ocorrem, né, Pri? Que nenhuma prática, aquilo que a gente normalmente fala, nenhuma prática é igual à outra, né? Cada prática é única, cada dia que a gente, cada momento, na verdade, que a gente pratica, tem uma forma diferente de se apresentar para nós, né? Verdade. Que bom. Obrigada pela partilha. É isso mesmo, né? Se a gente parar para aceitar esse exercício, né? De praticar ver nossos pensamentos, essa agitação, a quietude, nossos estados, né? Como nuvens, né? Os nossos sentimentos, nossos estados, pensamentos. A gente praticar vê-los como nuvens no céu, que é amplo, aberto, infinito, né? A gente começa a perceber que nada é permanente, tudo se move o tempo todo, inclusive os nossos estados, pensamentos e sentimentos, né? Sim. E essa prática eu gosto muito porque nos faz pensar isso, né? Levar uma não identificação e também trazer de volta
a nossa capacidade de encontrar um centro, né? Sim. A capacidade de, como você colocou, de trazer esse observador para não perder o céu de vista, né? Por Uhum. tudo que está acontecendo, por tudo, assim como a nossa mente já desperta de manhã, cheia de compromissos, lembranças, tarefas, né? E, e que eles também são como nuvens, né? Desse Sim, pano de fundo maravilhoso que é a mente, né? é isso mesmo. Então, eu gosto muito dessa prática, quero agradecer, eu aprendi essa prática também com a minha professora, Katia Stubin, da formação Mindfulness, e acho muito interessante como é uma prática. Eu gosto muito dessas práticas que deixam uma metáfora para a gente acionar no dia a dia, né? Sim, Então, que a gente possa sair daqui hoje com esse convite, essa lembrança. Quando a gente pratica, no momento, às vezes, em que uma situação nos pega de uma maneira mais intensa, quando a gente vai se acostumando a praticar, a gente pode acionar essa lembrança, né? Puxa, essa metáfora de que a mente é como esse céu, né? De que uhum, uma pessoa, um ser humano, é esse céu, né? E que eu posso lembrar de que tudo isso são experiências passageiras, né? Que também vão passar, portanto. E aí, Paulo, sim. fazendo um gancho com o que a gente trouxe aqui hoje, o texto lá do início, quem chegou agora, convido a ver a gravação. Renata, bom dia. É, Que bom que você veio. A gente vai deixar a gravação já aqui no final do encontro. E aí, quem chegou depois, ou quiser ver depois, tem ver desde o início. A gente partilhou um texto sobre não julgamento, muito bonito, e que ajuda a gente a pensar sobre isso, né? De nos vermos nesse campo aberto, né? Então, né, Paulo, o que eu estava pensando, assim, você trouxe muito isso na nossa conversa aqui hoje, de como a gente é de dentro para fora, né? Que a gente vai praticando não julgamento em relação às situações, às pessoas, começa sim. dentro da gente. Então, essa prática nos convida a nos habituar a isso, né? A perceber que nós também não somos fixos. Nós, e aí as experiências ficam mais atraentes, ficam mais leves, no sentido de que a gente entende que tudo é passageiro, né? Todos esses estados, né? E, enfim, a gente vai adquirindo essa habilidade de olhar para o céu, né? De ver a gente como esse céu e de ver, peguei o gancho do que eu ia falar, de ver o outro também como um céu amplo, infinito, e que aquelas ações, aqueles pensamentos nas nossas interações, né? São também experiências pontuais, né? Passageiras, que às vezes a gente toma como algo fixo para definir alguém, né? Para pôr alguém, uma pessoa numa caixinha, Uhum, né? Então, enfim, é isso mesmo. A Renata compartilhou alguma coisa aqui. Ela falou que ela chegou atrasada, mas ela conseguiu pegar a ai, que meditação. bom, que legal. Disse que também acorda com essa agitação. Aí é um exercício também, né, Rê, para a gente ir percebendo como é que a gente. O que, que a gente vem construindo na noite anterior para acordar nesta agitação, né? Para a gente ir percebendo esses momentos. E aí ela colocou aqui que nada é fixo nem permanente. Tenho usado essa frase como um mantra quando me vejo tensa em alguma situação. É isso, né? Porque realmente a gente se apega muito nas situações, né? E a gente comenta bastante isso no início do bate-papo, né, Pri? Com relação a gente não se envolver, né? A gente não emitir esses julgamentos do que é essas situações, né? E a gente vai realmente percebendo que dá para entrar nesse lugar de neutralidade. E percebendo também, assim, a gente não pode descartar o que a gente sente, né? O que
por que que isso está me trazendo essa sensação, por que que isso está me trazendo esse sentimento, mas não se apegar aos julgamentos das situações em si, né? A gente vai aprofundar um pouco mais esse tema na live de sábado, né? É que senão a gente começa a dar spoiler aqui sobre o livro, né, Pri? Mas a, é muito o exercício da prática em si mesmo, da meditação, né? Você respirar, trazer essa consciência novamente para si, né? De onde eu estou, né? Quem sou eu? Que momento eu estou aqui agora nessa situação, né? E sair desse envolvimento. É verdade. Ai, que bom. Obrigada quem pôde participar hoje, quem vai ver esse vídeo depois. Obrigada por se conectar com a gente. E é isso, a gente reforça o convite para se juntarem a nós no sábado às 7 horas da noite. Não é da manhã, É, não. Sábado vai ser à noite. Para a isso mesmo. gente conversar um pouquinho sobre comunicação não violenta, tá? Aí no perfil do Leitura e Meditação, a gente está colocando alguns posts para vocês irem se familiarizando com o tema. Então, espero que seja proveitoso. Quero desejar um ótimo dia para todo mundo. Obrigada, viu, por É. estar aqui com a gente. Aproveitem o feriado. Quem estiver de feriado, né? Porque hoje é uma quarta de feriado. É, E aproveitem essa prática, né? De se manter um pouco mais nessa neutralidade, respirar e trazer para si esse espaço de observar sem emitir os julgamentos, né? Sem o envolvimento. Se a gente vai praticando, a gente vai deixando isso mais fluido na nossa vida, né? é verdade. É. Então A tá Renata bom, comentou que amou esse livro. é, É um livro incrível. Que bom que você leu. que Então, bom. venha participar com a gente, que com certeza vai ser muito rica a sua contribuição, a gente falar desse tema. É. Obrigada, viu, gente? Ótimo dia. Obrigada, Paula. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau.